Pessoal, boa noite. Aqui é o engenheiro Newton Cubo novamente. Retornar aos vídeos. Este é o canal Fire Expert. Eu sou o Newton Cubo. Essa é uma série de vídeos aqui para os grupos. Tem dois grupos da Fire Expert, os amigos, e o grupo do AVCB também, amigos do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado. Perdoe-me aí o desaparecimento, mas minha vida, eu acredito que seja parecida com a de vocês, né? Muitas coisas para resolver. Mas vamos lá, estamos de volta. Se puder dar um like, eu vou deixar este vídeo, o link, é, vou deixar o link no canal, não vou deixar público esses vídeos por enquanto, e tenho outros vídeos para fazer. E é uma sequência de vídeos que eu estou falando sobre assuntos diversos, tá? Sem uma sequência. Eu falo sobre fumaça, sobre bruma de fumaça, camada de fumaça, sobre detecção, enfim. E eu vou retomar lá a apresentação da fumaça, uma sequência de slides falando sobre fumaça. Vamos lá, então, eu vou retomar aqui onde nós paramos, que foi. Deixa eu compartilhar corretamente com vocês, porque às vezes eu simplesmente vou falando aqui, estou na tela errada, depois eu perco tudo. Aí vai embora aí 40 minutos de tempo, mas tudo bem, vamos refazer aqui. Então, você está vendo na tela, esse foi o último slide que nós falamos sobre a fumaça. Lembrando que toda pessoa que deseja, que está envolvida aí com projetos, com instalações, é importante que ela tenha essas noções sobre a dinâmica do fogo. Tá extremamente importante essa teoria para quem trabalha com isso, principalmente o projetista. Não só o projetista, aquele que trabalha com formação de brigadas. A verdade é que normalmente quem faz projetos, dimensiona projetos, também faz vistoria, também faz treinamento de brigada. Normalmente, né? Então é importante esses conhecimentos. Então vamos lá, nós havíamos parado aqui, falado sobre a fumaça. Massa sobe devido ao impulso térmico, nós estamos falando de calor, calor envolvido. Os gases produzidos pelo fogo possuem temperatura muito superior à do ambiente, como ficam menos densos, sobem rapidamente em direção ao teto. Então, a densidade do ar quente, ela é menor, por isso que sobe. Vocês estão vendo nesse desenho a pluma térmica aqui e a camada de fumaça se formando no teto. Então, perto do teto, gases quentes menos densos acumulam, sobem e se acumulam e vão descendo, formando camadas sucessivas. Isso é chamado de camada de fumaça. Perto do piso, o ar mais frio, mais denso, permanece na camada, na parte baixa. E daí que vem uma das técnicas que os bombeiros usam em todo o mundo, que é ficar o mais abaixado possível para sofrer menos os efeitos do calor, dos gases quentes. E se houver uma explosão, quanto menor a área do seu corpo, melhor, né? Menos exposição você vai ter. Ah, vou sobreviver a uma explosão? Não sei, depende do tamanho da explosão, mas a chance aumenta, não sei dizer quantos por cento, quanto mais você diminuir, tiver com a área do seu corpo diminuída, mantendo-se agachado. O mesmo se aplica quando ocorre trocas de tiro. Você não vai ficar em pé, você tem que abaixar, porque o que você está fazendo? Você tem que se abrigar e diminuir a área do seu corpo, porque senão fica mais fácil de te atingir, um tiro te atingir. Este fenômeno é o mesmo que faz o balão quente subir. É a mesma coisa. Negócio de balão é proibido, os balões aí de festas juninas e tal, porque podem provocar uma série de problemas, né? Desde o incêndio numa edificação, um incêndio em matas, pode até derrubar um avião. Eu já trabalhei no aeroporto de Congonhas, eu fui bombeiro ali, e uma vez nós
entramos na pista para tirar um balão que, olha, devia ter assim uns 10 metros, era muito grande. Se aquilo pega no avião, ia ser uma tragédia. Então é importante. Por isso, em um incêndio, a fumaça e os gases tóxicos se acumulam no topo do ambiente, tornando a parte superior mais perigosa. Por isso que quanto mais agachado, melhor. Aqui é um esquema. É, é um esquema da. Desculpa, pessoal. É um esquema aqui, camada de fumaça, a smoke plume ou pluma térmica ela é liberada aqui, ó, da base do incêndio, e vai subindo até atingir o teto. Quando chega no teto, ela para ali, porque evidentemente existe uma obstrução, e vai, desculpa, se espalhando. E formando a chamada smoke layer, ou camada de fumaça. Então aqui você tem o hot gas, os gases quentes, mais a fumaça, camada de fumaça. Essa altura H é uma altura aí da camada de fumaça que, quando se fala lá no A7, no Available Safe Egress Timing, é uma altura na qual a fumaça vai chegar, e essa altura vai dificultar muito a orientação da pessoa dentro da edificação. Bom, então existem algumas regras quanto a quando vai atingir o A7. Normalmente, é, lá no manual do SFPE fala em 10 metros. Quando eu não conseguir chegar a 10 metros, se eu não for uma pessoa que trabalha na edificação, quando eu não conseguir chegar a 10 metros, esse vai ter o seu tempo do A7. Quem trabalha na edificação, quem fica lá todos os dias, quando chegar a 15 metros que ela não conseguir se orientar, esse vai ser o tempo do A7. Como assim? Por exemplo, começou o incêndio. A camada de fumaça começa a se formar no teto. Aí ela começa a descer. Quando chegar a uma altura que as pessoas não consigam mais enxergar dentro dessa distância que eu falei, esse tempo é o tempo do chamado A7, um dos itens do A7. Eu vou explicar melhor. Que normalmente ela se dá aí a uns 2 metros por aí. Como a fumaça se espalha, então aqui tem um esquema legal. Primeiro, né, o incêndio começa a queimar material combustível e libera calor, fumaça e gás. Então aqui na horizontal nós temos o início do fogo. Então o fogo começa, tem bastante oxigênio no ar ambiente. O ar atmosférico tem uma porcentagem de 21% na sua composição, que é de oxigênio. Esse é o que interessa, é o que interessa para o fogo, é o oxigênio. 21% de oxigênio, 78% de hidrogênio, 1% são de outros gases. Então, imagine, este é o início do fogo, a fase inicial. Então, aqui já dá para ver ó, a pluma térmica subindo ao teto. Formação da pluma térmica. 2. O calor faz com que os gases quentes e a fumaça subam verticalmente, formando uma coluna chamada pluma. Então, esta coluna de fumaça aqui, ela é denominada pluma térmica, ok? Na fase 3, o acúmulo de fumaça junto ao teto. Então, ao atingir o teto, a fumaça se espalha horizontalmente, pois encontra uma barreira e não pode mais subir. Então, quando a fumaça bate no teto, e a maioria das edificações no Brasil são em concreto armado, e o concreto armado tem vantagens, uma delas é a resistência à ação do calor, né? O tempo de resistência ao fogo alto, aí na ordem de 120 minutos. E a fumaça que vem da pluma térmica, ela vai bater no teto e vai ser distribuída horizontalmente, digamos assim, para todos os lados, e vai formando uma camada junto ao teto.
No 4, a formação da camada de fumaça. A fumaça se acumula e forma uma camada de cada vez mais espécie densa junto ao teto. Então, essa camada de fumaça vai se acumulando no teto e ficando cada vez mais densa e tomando o ambiente. E, evidentemente, ela vai descendo em direção ao piso. 5. Descida gradual da camada quente. Com o tempo, o ar quente e a fumaça acumulada começam a descer gradualmente. Então, com o tempo, não é um tempo assim de 1 hora, 2 horas, são segundos, tá? Isso depende muito do tamanho do incêndio no local dos materiais que estão queimando. O desenho mostra a direção da camada e vai para o teto, vai precipitando. Comprometimento das rotas de fuga. A fumaça desce até ocupar a altura das pessoas, reduzindo a visibilidade e dificultando a respiração. É nesse momento que o tempo do A7 chega, tá? O Available Safe Egress Time, em que é um tempo crítico em que as condições ali de sobrevivência vão se tornar críticas. Isso é alguns segundos, porém depende do que tem desses sistemas de proteção. Por exemplo, se existe um controle de fumaça, esse A7 aumenta, você tem um tempo maior, porque o sistema vai puxar a fumaça e jogar para fora, a camada de fumaça vai ficar numa altura controlada durante um tempo. Se tem chuveiro automático também, você tem um controle da taxa de liberação de calor, o HRR, ou o Heat Release Rate. Tá? Então, esses conceitos são importantes que todos que trabalham com isso tenham pelo menos uma noção, tá? Comprometimento das rotas de fuga. A fumaça desce até ocupar a altura das pessoas. Essa altura está aí, pessoal, em torno de 2 metros, por aí, tá? Reduzindo a visibilidade e dificultando a respiração. Então, quando a camada de fumaça desce, a visibilidade diminui, as pessoas ficam desorientadas, principalmente quem não conhece a edificação, e a respiração se torna mais difícil. Por isso, incêndio, a fumaça é tão perigosa quanto o fogo. Mantenha-se abaixo da camada de fumaça e saia, evidentemente, o mais rápido possível, né? Para isso que existem as luzes de emergência e sinalizações, que, se forem bem projetadas, vão orientar a pessoa o caminho que ela deve sair. Vamos pegar um exemplo aí, a Boate Kiss, né? Muitas pessoas correram para o banheiro. Desorientação devido à fumaça. E na Boate Kiss houve também a formação de cianetos, cianeto de hidrogênio, devido aos materiais ali que estavam ali no teto, como uma para fins de controle de ruídos, etc., mas um material fora de norma, né, que não estava atendendo aqui em São Paulo, a instituição técnica número 10 tem que atender ela, não pode sair colocando qualquer tipo de material ali. Eu tenho ido a alguns lugares que eu vejo ali na parede um papel, sabe? Aí você pergunta para o proprietário: "O senhor sabe que esse papel aí só tem algum catálogo dele? Só tem, só sabe as características técnicas?" "Ah, não, isso aí eu comprei, aí colei." Então as pessoas fazem as coisas assim, elas não consultam um engenheiro e vão colando as coisas na parede, né? Tudo que você está colando ali, se não souber o que está colando, é carga de incêndio, tá? E precisamos saber o que tipo de gás que aquilo vai liberar. Produtos que têm, por exemplo, hidrogênio, liberam o cianeto de hidrogênio, que é um gás extremamente tóxico para o ser humano. Bom, seguindo aqui, pessoal, aqui tem outra apresentação. Isso aqui é legal para você, né, para você gravar, né, os desenhos, os esquemas. Os engenheiros gostam disso, né, de engenheiro, de fazer esquema e tal. Isso ajuda muito, né? Não é aquela brincadeira lá, quer que eu desenhe? Isso é legal, né? Pô, não está entendendo, quer que eu desenhe, né? Aquela, aquela frase jocosa, e tal. Eu quero sim que você desenhe. Pô, faz um esquema aí, se você conseguir fazer um esquema. Tem gente que não consegue fazer um esquema, né? Isso é legal, isso ajuda bastante, né? Pelo menos eu me formei assim, fazendo muitos esquemas, muitos gráficos na faculdade, né? Como os amigos que fizeram engenharia também. E aqui está a pluma térmica, pessoal, motor da fumaça.
Definição. A pluma térmica é uma coluna ascendente de gases quentes, fumaça e produtos da combustão gerados acima do fogo devido ao impulso térmico, devido à baixa densidade da fumaça por causa do calor. Então, a fumaça, os gases quentes vão subir. Aqui está a pluma térmica, coluna ascendente. Ar frio entra na base do fogo, o ar frio mais pesado. Ele é aquecido e sobe no meio da fumaça, com os produtos da combustão. Foco da chama. A fumaça atinge o teto, é uma obstrução em cima, e, lógico, ela vai começar a se espalhar para todos os lados, formando a tal smoke layer, a camada de fumaça. Esse conceito você usa lá na IT15, controle de fumaça, camada de fumaça. Como se forma? O fogo libera energia térmica, o ar e os gases próximos são aquecidos, os gases ficam menos densos que o ar, devido ao impulso térmico, os gases sobem rapidamente, formando a chamada pluma térmica. Então, o que é a pluma térmica? É essa região, é essa coluna de fumaça ascendente. Dentro da pluma existe, o que está dentro da pluma térmica? Gases tóxicos, CO, né? O HCN, o cianeto de hidrogênio, e o gás carbônico e outros, etc, etc. Partículas sólidas são fuligens, são pedacinhos de carbono, chamados também de fuligem, que sujam bastante. E essas partículas, elas são perigosas, porque uma vez inaladas, elas são tão pequenas que podem chegar até ao alvéolo, além de dificultar a respiração e provocar sofrimento, além do calor, enfim. Gotículas líquidas, vapor, alcatrão e compostos químicos, energia térmica ou calor. Existem estudos em alguns incêndios, em vários incêndios, aliás, principalmente nos Estados Unidos, tem muitos estudos a respeito que demonstraram que o que matou primeiro foi a fumaça e não o calor. Evidente que depois a pessoa recebe toda a caloria do incêndio, porque é, ela fica inconsciente no primeiro momento e depois entra em um estado de choque devido à falta de oxigênio, morre e o calor vai provocar várias queimaduras. Mas os estudos dizem que a causa principal foi a fumaça e não o calor. Por que sobe? Então, porque os gases quentes são menos densos, né? O balão. Importância: transporte de calor e fumaça por teto, o acionamento de sprinklers e detectores. Os sprinklers, os chuveiros automáticos são acionados pelo calor, que atinge o bulbo do SPK. Nós temos SPK de resposta rápida e resposta padrão. Resposta rápida, ele entra em ação mais rápido, porque o nome já diz. Porque o bulbo dele é menor, tá? A área daquele vidinho que fica dentro do SPK resposta rápida é menor, por isso que ele rompe com uma velocidade maior do que o resposta padrão. Formação da camada de fumaça, base para sistema de controle de fumaça, impacto direto no que eu falei do A7 Reset, já tem um vídeo a respeito. O Available Safe Egress Time e o Requirement Safety Egress Time. Isso se refere ao tempo em que as condições do incêndio se tornam críticas e o tempo, que é o reset, que a pessoa, os seres humanos, o chamado human behavior, o comportamento humano das pessoas, isso varia de país para país, de cidade para cidade, de cultura para cultura, em que ela vai detectar, vai tomar consciência do incêndio através de um alarme e o tempo que ela vai tomar uma ação de sair. Tá? Isso é contabilizado, existem cálculos, existem softwares que fazem isso, como o... Tem um software aí, tem vários, né? Depois eu vou lembrar. E é bem interessante esse software, porque você consegue... você está fazendo um estudo, uma edificação qualquer, e você consegue ali colocar ali pessoas de várias nacionalidades, japonês, no meu caso, ou francês, ou brasileiro, e roda isso nesse software. Eu vou lembrar daqui a pouco. Eu sei que é da empresa Thunderhead, e também tem o Pyrosim, mas não é muito barato, né? Mas quem trabalha com isso vale a pena. Um trabalho paga o software.
mas é em dólar, eu não sei exatamente, são uns, acho que a última vez que eu vi deve estar uns US$ 1.000, uma licença, não sei quanto tempo. Frases da pluma térmica. Então, início para uma pequena e concentrada, crescimento. Acelera, para uma cresce e acelera, desenvolvimento. Fumaça atinge o teto e vai se espalhando. Fase crítica, a camada desce e compromete as rotas de fuga. Essa aqui é a fase mais perigosa para os seres humanos. A pluma térmica é a coluna ascendente de gases quentes gerados pelo incêndio, responsável por transportar calor, fumaça e produtos da combustão para o teto. Principais perigos da fumaça. Então, fumaça oferece vários riscos à nossa integridade, à nossa vida, nossa saúde. Uma das questões é a redução da visibilidade. O problema da fumaça é quando você está numa edificação. Nós seres humanos, ficamos muito tempo dentro de edificações para nossa proteção, desenvolvendo nosso trabalho, nossa casa, seu quarto, que você descansa, depois de um dia cansativo, a cozinha, que você faz sua alimentação. Então, a casa ali é o seu refúgio. Você fica muito tempo, talvez fique mais tempo no trabalho do que em casa. Então, toda a maioria dos trabalhos são em estruturas, concreto, metálica, madeira. No Brasil é mais concreto, armado. Redução da visibilidade. Então, a fumaça reduz a visibilidade, dificultando a localização das saídas de emergência, aumentando o risco de desorientação. Evidente que a fumaça, ela dificulta a visualização. Só que não é só fumaça, vem ali calor, dificuldade para respirar. Os gases tóxicos provocam desorientação. Aí a pessoa não consegue enxergar direito. Por isso que as sinalizações são fotoluminescentes. Existem, existe a exigência de luz de emergência para determinados tipos de edificação, quanto ao uso e altura. Consequências: dificuldade para encontrar saídas, maior risco de desorientação e pânico, atraso da evacuação e aumento do risco de acidentes. Eu volto lá no caso da Boate Kiss, triste incêndio que vitimou muitos jovens, em que algumas pessoas foram encontradas dentro do banheiro, desorientação. Havia só a entrada, era a saída, só tinha uma entrada, a mesma entrada era a mesma saída. Teve uma série de questões lá naquele incêndio. E, assim, é importante estudar para evitar que aquilo aconteça novamente, evidentemente. Intoxicação. Os gases tóxicos presentes na fumaça podem causar sérios danos à saúde. Sim, então danos à saúde que podem ser sentidos rapidamente ou depois de um tempo, a pessoa pode ter sequelas e ter inalado um produto tóxico ali presente. Por exemplo, que podem estar presentes o monóxido de carbono, o cianeto de hidrogênio, o dióxido de carbono, outros gases irritantes tóxicos. O cianeto de hidrogênio é um gás presente na combustão de baterias de carros elétricos. Então, pequenas quantidades, mesmo que sejam pequenas quantidades inaladas, podem se fazer muito mal, pode levar a pessoa à morte, porque ela prejudica o transporte de oxigênio, né? Nosso sistema respiratório, basicamente, nós inspiramos e expiramos, e existe uma troca gasosa que ocorre a nível alveolar. Então, você inspira o ar atmosférico e lá dentro do alvéolo, o sangue, falando de uma forma bem genérica, ele admite uma pequena parte desse oxigênio e leva para o metabolismo. E o cianeto de hidrogênio, ele impede digamos, esse transporte. E é lógico que a pessoa vai ter uma baixa de oxigênio, além da intoxicação, e pode desmaiar, pode ficar inconsciente, né? Tontura, confusão mental, perda de consciência até morte. A fumaça mata mais que o fogo, então permaneça o mais baixo possível. Calor. A camada superior de fumaça pode atingir temperaturas extremamente elevadas. Por que que no teto fica mais quente? Porque é lá que está concentrado o calor. Aqui a fumaça, menos densa devido à ação do calor, vai subir porque está mais leve do que o ar frio. E vai carregar esse calor para o teto, então o teto vai ficar muito quente.
Por isso a orientação, fique abaixado, né? Fique o mais abaixado possível. Ah, como fica abaixado e parado? Não, você fica abaixado. E ó, procura uma saída de emergência. Como eu já falei aqui, eu tenho esse hábito. Quando eu faço treinamentos também, eu oriento as pessoas. Deixa eu tirar aqui, pessoal. Eu vou ficar fazendo esse barulho aqui. Eu oriento as pessoas, sempre que entrar no lugar, fique rapidamente, alguns segundos, onde fica a saída de emergência, onde estão equipamentos, e pense, o que eu faria em caso de incêndio, como é que eu sairia daqui? Você está com filho, com esposa, pense como é que eu tiro, né? Uma criança, o que que eu faço? Já deixa mais ou menos combinado. Eu faço isso, eu combino isso com meu filho. Eu falei, ó, se acontecer alguma coisa, você do meu lado aqui, né? Meu lado. E segue por aquela saída, enfim. São coisas bem simples, nada complexo. Então, aqui está o desenho, um sofá queimando, a pluma térmica, o sentido dos gases para o teto. Bateu no teto, ele começa, a fumaça distribui no teto e forma uma camada. Essa camada vai ficando mais densa, densa e descendo até que chega a uma altura em que as pessoas vão ficar desorientadas. Flashover, tá? O flashover ocorre em temperaturas acima de 600 graus, em geral. O acúmulo de calor e gases combustíveis pode levar ao flashover, né? O over de total e flash é coisa rápida. Fenômeno em que praticamente todo ambiente entra em combustão simultaneamente. Imagina um ambiente com vários materiais. Aqui, por exemplo, pode ser a sala da sua casa, sofá, cadeira, televisão, muitos materiais, né? Muitos combustíveis de diversos tipos. Então, os gases se acumulam no teto, a temperatura vai aumentando, até que ela chega a 600, 700, 800 graus, e pode acontecer de todos os materiais que estão no ambiente queimarem ao mesmo tempo. Então, acontece isso aqui, tudo queima ao mesmo tempo, provoca uma explosão. Se você estiver aqui dentro, vai sofrer com essa explosão, essa liberação súbita de muita energia, muito calor. Esse é o flashover. Importância para a engenharia. Existe ainda o backdraft, pessoal. A gente pode comentar aqui. O estudo da fumaça é fundamental para projetar ambientes mais seguros e eficientes que salvam a vida. Então, é importante o, que o engenheiro de produção condicionante tenha esses conhecimentos. O controle de fumaça. Qual que é a função do controle de fumaça? Permite manter as camadas de fumaça sob controle. Então, o controle de fumaça e a exaustão mecânica, ela permite manter a camada de fumaça durante o tempo numa altura segura para que as pessoas possam sair do ambiente, porque ele vai começar a pegar essa fumaça por uma diferença de pressão e jogá-la para o lado de fora. Você tem um exaustor no teto e perto do piso existe outra grelha jogando ar. Então, embaixo joga ar, em cima faz exaustão e essa exaustão joga fumaça para fora. Basicamente é esse o funcionamento do sistema, que é acionado por detecção de incêndio. Pressurização de escadas. Aqui nós estamos na IT13 de escada pressurizada. É a PFP, prova de fumaça pressurizada. Essa é uma escada é uma escada PF. Você pode falar também de PFP, prova de fumaça pressurizada. E PFP, ou prova de fumaça, ou escada pressurizada, ou escada de segurança, é o que está lá na IT13. Impede que a fumaça invada suas difusas verticais, mantendo as escadas protegidas e seguras. Porque dentro da caixa, chamada caixa de escada, existem grelhas que jogam ar. Esse é um grupo motoventilador lá no subsolo ou no térreo, que pega ar fresco, ar de fora, temperatura natural, e joga esse ar através de grelhas dentro da caixa de escada, mantendo a pressão dentro da estrutura inteira da escada superior à pressão de fora, do hall da escada, por exemplo, e dessa forma a fumaça não consegue entrar. Porque a fumaça sempre vai de um ponto de alta pressão para um ponto de baixa pressão, nunca ao contrário.
né? Então, a fumaça, como o ponto de alta pressão vai ser dentro da escada, a fumaça não vai conseguir entrar. Então, isso é calculado, nos cálculos é estimado que duas portas ficarão abertas. Pode acontecer da pessoa passar aqui e a porta não fechar mais, ou alguém bloquear essa porta, por exemplo. Então, isso é estimado. É calculado também as frestas da porta, depois ainda tem um fator de segurança de 25%, aí você chega a um valor que vai ser a vazão do grupo motoventilador. Sistema de isenção mecânica. Aqui nós entramos lá na NT15 também, para edificações sem janelas, por exemplo, para boates, que fala da exaustão mecânica. No geral, a exaustão mecânica ela tem que funcionar fazendo a extração da fumaça, renovando o ar 10 vezes por hora. Basicamente, é você calcular o volume do ambiente, largura, comprimento e altura, você vai ter metro cúbico. Não sei, vamos por aí. 3 por 10 por 10, 300 metros cúbicos de ar, de ambiente, que você tem de volume. Simplesmente você multiplica isso por 10. Aí você vai ter 3.000 metros cúbicos. Esse seria, por exemplo, um exemplo bem simples, a vazão dos ventiladores para fazer exaustão mecânica. E esse sistema também é acionado por detecção. Pode ser um detector térmico, um detector de calor, detector de fumaça. Então, remove calor e fumaça do ambiente, reduzindo a temperatura, melhorando a visibilidade. Então, aqui eu também estou atuando na camada de fumaça. Quando eu puxo essa fumaça e jogo para fora, também há uma redução do calor no ambiente. E nós conseguimos manter a camada de fumaça durante um tempo a uma altura segura para que os usuários possam sair da edificação. As simulações computacionais, isso aqui é o que daria, o que vai te dar aí um diferencial na sua carreira, né? Conseguir simular isso através do software que é o FDS, o Fire Design Simulator. Ele é gratuito, você baixa lá no site da NIST, é um instituto de tecnologia de pesquisa dos Estados Unidos. É um software muito conhecido aí na engenharia de incêndio, mas ainda não é muito utilizado no Brasil. Mas isso aqui já existe há muito tempo mesmo. E eu tenho feito alguma coisa, estou estudando, mas estou bem no começo ainda. Mas ele permite você simular um incêndio. Você faz o desenho 3D, ou você. É que o FDS você tem que entrar com os comandos lá. Então, dificulta um pouco, exige mais estudo. Mas existe o Pyro sim, que trabalha com FDS, só que é caro, mas sim, evidentemente que é um software poderoso. Se você for fazer isso, um serviço se paga, ele paga várias vezes, né? Mas está aqui uma área que é interessante você investir o seu tempo, porque você consegue simular um incêndio qualquer, tipo de incêndio, ou simular um incêndio no sofá, e verificar como a fumaça vai se movimentar ali, as temperaturas que vão surgir, o tempo que a camada de fumaça vai descer até que se tornar as condições para as pessoas fiquem perigosas. Aí consigo fazer estudo do A7 Reset, bem legal, né? Consigo falar, ó, em tantos segundos as condições vão ficar insustentáveis, vão ficar perigosas. Esse vai ser, então, o tempo do A7. E depois eu faço o estudo do tempo que as pessoas vão levar para sair, em função das saídas de emergência, das características das pessoas ali que estão ali. Se eu estou trabalhando lá em São Paulo, se eu estou trabalhando lá no interior. Então, tudo isso tem impactos é, nas atitudes das pessoas. Esse é o tal do Human Behavior. Também é muito estudado. Tem vários experimentos sobre como as pessoas se comportam dentro dos incêndios, os sistemas, enfim. Avalie o tempo necessário a 7 e o tempo necessário para evacuar, o reset.
garantindo que as pessoas tenham tempo seguro de sair. Engenharia baseada em desempenho, é, decisões de projeto são baseadas no base no desempenho real do sistema, que é usando simulação. Então, faço uma simulação para saber o desempenho real. Que o que nós fazemos é aplicação de instrução técnica. Então, eu vou lá e pego a instrução técnica, aqui é exigido isso, compartimentação. Simplesmente faço. O projeto baseado em desempenho, não, eu faço um estudo muito mais profundo. Porque, às vezes, uma compartimentação que é exigida, ela não vai ser tão eficiente. Mas eu só tenho que provar isso. Eu consigo, através de análise computacional, demonstrar que a compartimentação exigida não vai ser eficiente ali. Ela vai ter um efeito contrário, né? De prejudicar a saída das pessoas, por exemplo. Estou dando um exemplo hipotético aqui do que é o projeto baseado em desempenho, tá? O tal PBD, projeto baseado em desempenho. Conclusão. Então, dessa explicação bem sucinta aqui, que, lógico, eu costumo brincar, né, que é só a ponta do iceberg e é mesmo. Muita coisa para estudar. Mas é um bom ponto de partida, né? A fumaça é muito mais densa, desculpa. A fumaça é muito mais do que um simples produto da queima. Ela é uma mistura altamente perigosa de gases tóxicos, partículas sólidas, vapores quentes que podem incapacitar pessoas em poucos minutos. Sim, podem incapacitar a pessoa, ela pode ficar inconsciente em poucos segundos. E aí, quando se fala em pessoas, nós temos jovens, temos idosos, crianças, existem pessoas lá na edificação que não têm a saúde muito boa por N motivos, né? Mesmo um jovem pode estar ali trabalhando com a saúde comprometida, tem algum problema de respiratório, por exemplo, em contato de fumaça, isso pode desencadear nele rapidamente uma uma alergia, uma questão mais séria que dificulta a respiração dele em poucos segundos, tá? Existem outras pessoas que resistem mais tempo. Em muitos incêndios, a fumaça pode representa uma ameaça maior do que as próprias chamas, tornando seu controle um dos principais objetivos da engenharia de segurança contra incêndio. Então, o controle de fumaça e a exaustão mecânica, que muita gente não dá muita atenção, são sistemas importantes para controlar a fumaça, manter a camada de fumaça a uma altura segura durante um tempo e diminuir o calor. Então, basicamente, é isso para isso que serve o controle de fumaça. Por que entender a fumaça é essencial? Proteger vidas. Conhecer os perigos da fumaça ajuda a salvar a vida dos ocupantes e equipes de resgate. Tomar melhores decisões. Formação técnica permite escolhas mais seguras e eficazes, proteger ambientes mais seguros, fortalecer a cultura de segurança. A fumaça pode reduzir a visibilidade, e ela vai fazer isso, nós sabemos. Eu já entrei em vários incêndios, você enxerga a, a, a visibilidade é muito reduzida, só que a diferença é que o bombeiro entra aqui com um cilindro de ar, então você não está respirando fumaça. Senão, se você entrar sem isso aqui, você não aguenta muito tempo. Capa de incêndio, bota, capacete, a mangueira, usando as técnicas de combate a incêndio. Intoxicar rapidamente, transmitir calor externo, dificultar a evacuação, causar morte. A fumaça é invisível, mas seus efeitos são devastadores. Algumas fumaças você não consegue enxergar direito, né? Mas aquela fumaça escura que indica um ambiente pobre em oxigênio, você enxerga que está cheio de fuligem, de partículas de carbono superaquecidas em suspensão. Beleza. Ali, conclusão, mas não acabou. Tem mais coisas para falar, né? Por exemplo, o A7 eu já fiz um vídeo a respeito, que significa quem for fazer plano de emergência, por exemplo, é importante conhecer o A7, que significa Available Safe Egress Time, tempo disponível para evacuação segura. É um tempo em que as condições ficam ainda, digamos, favoráveis. Depois de um determinado tempo, quando se atingirem determinadas condições, as condições ficam desfavoráveis.
Esse vai ser o tempo chamado A7. É um dos conceitos mais importantes da engenharia de segurança contra incêndio e representa o tempo disponível para que os ocupantes abandonem uma edificação antes que as condições do ambiente se tornem perigosas para a vida. Tudo que eu estou colocando aqui é baseado no manual da SFPE, tá? Que é a Society Fire Protector Engineer. Tem o melhor manual de incêndio do mundo. Tem 3.000 páginas. Está disponível aí no grupo. Tem um amigo aqui que postou esse manual, tá? É muito bom. Esse manual é interessante. O estudo dele. É uma teoria bem pesada, que aí você tem que ir estudando um tempo. Está em inglês. Passa aí no tradutor ou no chat GPT, tá? Então, aqui, ó, tempo disponível para evacuação segura. Início do incêndio, deterioração das condições, condições perigosas para a vida, e aqui você tem um tempo zero, início. Esse tempo vai passando até que chega, atinge uma das condições perigosas para a vida. Esse vai ser o tempo do A7. Bom, gente, eu vou explicar melhor. A 7 começa nesse incêndio. Durante o incêndio, as condições do ambiente se deterioram. Como assim? Como o calor aumenta, a camada de fumaça vai descendo. O assédio termina quando as condições se tornam perigosas para a vida. Como assim termina? É um tempo. Então, você começa lá a contar esse tempo. Começou o incêndio, pega o relógio e começa o tempo. Tempo zero, um, dois, três, e vai contando. A hora que as condições se tornem perigosas, você para o cronômetro. Esse vai ser o tempo chamado A7, tá? O assédio é fundamental para projetar edificações mais seguras, garantindo que as pessoas tenham tempo suficiente. Então, como é que você aumenta esse tempo de segurança? Controle de fumaça, por exemplo, com um chuveiro automático, por exemplo, com detecção de incêndio, por exemplo. Se você pegar lá a tabela da IT11 sobre percurso máximo, tem uma coluna que te dá quando você tem duas saídas e quando você tem uma saída. E tem, por exemplo, tem uma coluna que fala com detecção. Com detecção, o percurso vai ser um pouco maior. Se for duas saídas, maior ainda, né? E quando você tem chuveiro, também é maior. Por quê? Porque ali já está embutido o conceito de A7 na IT11, né? Se você tem detecção, para que serve detecção? Eu coloco a detecção, um dos objetivos é alertar com mais cedo a existência do incêndio, que é um sistema automático. Pegou fumaça, ele emite um alarme, que faz que as pessoas se movimentem mais rápido, tomem conhecimento do sinistro de forma mais rápida. Por exemplo, por isso aqui o percurso aumenta. Aquilo está baseado no assédio, dos conceitos de assédio e reset. Quando tem chuveiro automático também, porque o chuveiro automático ele vai diminuir o que? Ele vai controlar a taxa de liberação de calor. Tudo isso aumenta o tempo do A7 e você pode ter um percurso maior, tá? Então, um percurso maior, a pessoa vai demorar um pouco mais do que um percurso menor, certo? Só que para ter um percurso maior, a tabela da IT, ela exige que você coloque a detecção, ou controle de fumaça, ou chuveiro automático, por exemplo, tá? Então, aquela tabela é baseada nos conceitos de asset e reset. Aqui é uma simulação que eu fiz lá pelo. Deixa eu ver se eu consigo simular aqui. Eu fiz pelo Gemini. Aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Então, tem a pluma térmica, né? Raste de ar, devido à ação do calor, camada de fumaça descendo. Vou tentar colocar de novo aqui.
Não estou conseguindo. Eu vou. Deixa eu colocar aqui de novo. Dá para ver a camada de fumaça aqui, o calor e a fumaça descendo. Ok, pessoal, termino aqui então. Então, muito obrigado. Volto daqui a pouco, vou deixar disponível o vídeo para vocês. Desejo que vocês tenham um bom fim de semana. Eu volto lá no YouTube também com a continuação lá da boate. Muito obrigado pelas visualizações, os amigos aí que têm me contactado. Agradeço muito, vocês me ajudam a manter esse canal. Tá? E escrevendo um livro bem singelo. É uma história, mas dentro da história tem muitas informações técnicas que eu estou me concentrando nos líquidos igníferos. Eu já mandei no grupo. Quem puder dar uma sugestão, agradeço. Tá? Muito obrigado, pessoal.